Boa tarde, boas-vindas à live mais esperada do ano, não só por nós aqui da equipe de estágios, mas também por todos os estagiários da prefeitura inteira. Por quê? Hoje a gente faz o grande lançamento da 15ª edição do Prêmio Melhores Práticas de Estágio. Eu sou a Paula Heloísa, atualmente estou como diretora de estágios aqui dentro de SEGES, sou analista de políticas públicas e gestão governamental de carreira, e eu tenho a grande alegria de estar aqui hoje com vocês. Eu vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelos cacheados na altura do ombro, uso óculos redondos rosa e preto, tenho olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros. Hoje eu estou com um macacão preto e uma blusa social com bolinhas brancas e laranja. E eu tenho a alegria de anunciar para vocês a grande temática desse ano, que é a que vai inspirar vocês no trabalho ao longo dos próximos meses, mas que eu tenho certeza que também é uma temática que vocês têm se debruçado ao longo de toda a experiência aqui dentro da prefeitura, até porque esse é o primeiro ano que a gente conseguiu fazer uma consulta popular aos estagiários para saber qual é a temática que, de fato, eles gostariam de atuar e de mostrar todas as suas atividades, todas as suas experiências dentro do serviço público aqui dentro da prefeitura. E os estagiários e as estagiárias trouxeram a temática da diversidade. Então, a nossa temática esse ano é São Paulo Plural, incluindo pessoas transformando o serviço público. Isso porque, para além da gente ter feito essa consulta, é um pilar central aqui para a Secretaria de Gestão, as questões de diversidade, as questões de inclusão, e a gente sabe que em todas as secretarias essa temática é transversal. Não só olhando para a população, que é o nosso, de fato, a nossa motivação, né, é quem a gente está aqui para servir, então todas as pessoas que são usuárias de serviço público, mas também as pessoas servidoras, a todas as pessoas que estão aqui trabalhando para fazer essa máquina funcionar. Então hoje eu tenho o prazer imenso de receber a nossa chefe de gabinete, Thaís, para fazer essa abertura, e após a gente vai ter 2 apresentações sensacionais de especialistas do tema, para que vocês tenham esse arsenal teórico para juntar com a prática de vocês no dia a dia. Thaís, por favor, fica à vontade. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo, que também estão aqui conosco. Também vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, mais liso do que eu uso assim, né, costumeiramente, mas estou vestindo uma blusa rosa de frio e uso óculos. Então, já fiz minha autodescrição, acho que agora a gente já vai falar aqui sobre o lançamento do 15º prêmio de melhores práticas de estágio. Bom, para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, porque são 15 edições, Paulinha, 15 edições que mostram o engajamento da prefeitura com essa temática e da Secretaria de Gestão, né? A secretária Marcela Arruda também estaria aqui, está em uma agenda, então eu estou aqui representando a secretaria, mas é uma temática muito importante para todos, né, aqui da prefeitura. E eu costumo dizer que assim, esse prêmio, ele mostra muito mais do que um reconhecimento e até financeiro, né, Paulinha? Depois acho que vocês vão passar aí para os estagiários como é que funciona esse prêmio. Mas além disso, é mostrar que vocês, estagiários, vocês são ouvidos, vocês são vistos, e mais que isso, a prefeitura confia que vocês são capazes de apresentar inovação, apresentar mudanças de fluxos de processos que vão impactar tanto aqui internamente na prefeitura, quanto também lá na ponta, nos munícipes, enfim. Então, eu acho que a prefeitura abriu uma porta, uma primeira porta para vocês, né, que foi uma porta mesmo de ingresso, e que vocês aproveitaram aí, conseguiram entrar por meio do ensino. E agora a prefeitura abre uma outra porta para vocês. Que essa porta é uma porta é uma porta que você vai precisar de atitude, mas é uma porta de oportunidade. Então, com essa porta de oportunidade, quais são as medidas que vocês pensam com atitude
com coragem para que vocês adentrem essa nova porta. Então, desejo a todos coragem necessária, inspiração necessária para que vocês contribuam com inovações, mudanças de processos, e que seja mais um sucesso. A gente tem aqui representantes de prêmios passados que arrasaram nos projetos, foram assim projetos inspiradores. Eu tenho certeza que também serão outros projetos inspiradores para essa nova premiação. Tá? Queria agradecer a presença de todos e contar com a colaboração de vocês. As inscrições, né, Paulinha, vão até o dia 23/6, então tem bastante tempo para vocês pensarem nos projetos, se reunir. Vai ter modalidade individual, modalidade conjunta, então tem um tempo aí para vocês poderem se reunir e apresentar essas propostas. E eu novamente agradeço a Prefeitura, né, em nome da secretária Marcela também, por sempre nos apoiar enquanto gestão, nas políticas de estágio, e também trago, né, o abraço da secretária, que é sempre uma entusiasta dessa política, e que com esse abraço vocês se sintam acolhidos e preparados para essa premiação. Obrigada. Em continuidade, agradecer isso como representante do nosso gabinete, e ressaltando todo o apoio que a gente tem tido para a melhoria das práticas de estágio, para as boas práticas aqui dentro da Prefeitura, eu vou introduzir para vocês um pouquinho desse assunto, né? Então, quando a gente está falando sobre São Paulo Plural, muitas vezes a gente acaba se prendendo a algumas temáticas, às vezes que estão mais em alta, tem entender que todo o arcabouço teórico e prático que tem por detrás disso. Para que a gente dê um impulsionamento para vocês, né, esse start, para que vocês consigam linkar com o dia a dia de vocês, a gente trouxe especialistas para falar sobre a temática e mostrar como é amplo. Como eu disse, não é só pensando na população, que é importantíssima, mas também é pensar nos nossos servidores. Isso quer dizer que a gente vai pensar nessa política de uma forma extremamente transversal. Então, não são só as políticas finalísticas que importam, né? As políticas meio também importam. As secretarias meio também fazem muitas atividades referentes à diversidade. E para mostrar isso, a gente traz primeiros convidados, na verdade, são 2, que gravaram um vídeo super elucidador para a gente sobre uma política incrível que a gente tem aqui dentro da Secretaria de Gestão, mas também está se espalhando com uma agilidade bem grande por toda a Prefeitura, que é a política do Pontos de Afeto. Então, vocês vão conhecer essa política do Pontos de Afeto que surgiu aqui, dentro de uma secretaria meio, né, que muitas vezes as pessoas pensam que não vai inovar nesse sentido do humano, vai pensar mais nas engrenagens na máquina. E aí a gente vai passar, então, um vídeo agora do Reginaldo Guariete e da Pamela Priscila Carnelossi, que são assessores da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que é a nossa COGEP, aqui da Secretaria Municipal de Gestão. Aproveitem o vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Regis. Eu sou a Pamela. E a gente faz parte da equipe do programa Pontos de Afeto, da Secretaria Municipal de Gestão, a SEGES. Estamos muito felizes com a presença de vocês e gostaríamos de agradecer o convite para participar desse momento. Pedimos desculpas por não estar aí ao vivo com vocês, mas gravamos esse vídeo para contar um pouquinho do nosso dia a dia aqui da Secretaria. Porque o tema é muito importante, já que ele fala sobre cuidado, acolhimento e pessoas. E no final das contas, é isso que faz a diferença em qualquer ambiente de trabalho. E já que estamos falando com vocês, nossos estagiários, nós temos uma pergunta. Vocês sabem quantos servidores e servidoras trabalham na Prefeitura de São Paulo? Hoje, a Prefeitura tem cerca de 129 mil servidores e servidoras ativos, fora os que já estão aposentados, que somam mais 96 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia do tamanho disso, só o número de servidores ativos já é maior que a população de aproximadamente 95% dos municípios brasileiros. E agora vem a melhor parte. Hoje a Prefeitura tem mais de 11 mil estagiários, ou seja, vocês fazem parte de uma galera muito importante dentro da administração pública. E por que estamos falando tudo isso, Regis?
Porque quando a gente pensa numa estrutura tão grande, a gente percebe que para fazer a máquina funcionar também é preciso pensar nas pessoas por trás dela. E foi justamente daí que nasceu o programa Pontos de Afeto. Criado no final de 2022, ele tem um objetivo muito simples: criar salas de apoio à amamentação nas dependências dos órgãos públicos municipais. E talvez alguém até pense, mas é só uma sala. Mas não é. Na prática, essas salas são espaços reservados que garantem privacidade e conforto para as lactantes retirarem e armazenarem seu leite materno durante o tempo que precisarem. Isso significa trazer acolhimento, respeito e dignidade para as mães que estão voltando ao trabalho depois da licença maternidade. E quem já passou ou viu alguém passar por esse momento sabe que não é fácil. Afinal, durante a gestação, as mulheres passam por muitas mudanças. E imagina voltar à rotina profissional tendo que lidar com a adaptação emocional, o cansaço, a preocupação com o bebê e ainda a necessidade de continuar amamentando. E é por isso que essas salas fazem tanta diferença, pois impactam na saúde e bem-estar da mamãe e da criança. Porque o leite materno fornece anticorpos essenciais, protegendo a criança contra infecções, alergias e doenças respiratórias, e contém tudo o que uma criança necessita, principalmente nos primeiros meses de vida. A extração nesses espaços também ajuda a prevenir o empedramento do leite nas mamas e a mastite, situações que podem causar desconforto, dor e impactar o bem-estar das lactantes. O retorno ao trabalho após a licença maternidade é um momento delicado que envolve muitos desafios na rotina profissional de uma mãe. Por isso, ter um espaço, uma sala de apoio à amamentação, reduz a ansiedade e a culpa que se sente por ter que ficar distante do seu filho. É garantir que a lactante consiga continuar oferecendo leite materno ao bebê e contribuir com o fortalecimento do vínculo dos dois. Mas como qualquer programa, ele nasceu de um projeto, e para que ele continue crescendo, a equipe de governança do programa Pontos de Afeto foi construindo materiais técnicos e práticos para ajudar outros órgãos da prefeitura a implantarem suas próprias salas de forma simples, organizada e acessível. Nós padronizamos alguns procedimentos de instalação e funcionamento, criando um verdadeiro guia para a implantação desses espaços. Hoje nós contamos com orientações iniciais sobre os aspectos de estrutura, acessibilidade e características ambientais desejáveis, como iluminação, ventilação, conforto e segurança. Sugestões dos principais itens que compõem esse espaço, como mobiliário, equipamentos, utensílios e acessórios. E até simulações prontas de diferentes modelos de salas, com estimativa de custos, ajudando cada órgão a planejar melhor sua implantação. Entre outros materiais que estão em desenvolvimento. Claro, todos embasados nas normas e documentos técnicos produzidos por órgãos como o Ministério da Saúde e a Anvisa. E tudo isso segue 5 valores fundamentais do programa, mas calma que não é só burocracia não. Na prática, são princípios que fazem a diferença no dia a dia de quem vai usar esses espaços. O primeiro desses valores é a acessibilidade e desenho universal. O ambiente precisa funcionar para todo mundo, com autonomia, conforto e inclusão de verdade. O segundo valor trata-se de biossegurança e higienização. Leite materno exige cuidado sério, então materiais precisam ser fáceis de limpar, seguros e preparados para manter a higiene adequada. O terceiro é segurança e conformidade jurídica. Nada escolhido por acaso. Todos os itens precisam seguir normas técnicas, ter certificações oficiais como a do Inmetro e garantir segurança para quem utiliza o espaço. O quarto seria sustentabilidade e eficiência. A ideia é unir responsabilidade ambiental com soluções inteligentes e com um bom custo-benefício para a administração pública. E por fim vem conforto e ergonomia, porque amamentar ou fazer a extração do leite também precisa ser um momento acolhedor. Nós podemos afirmar que o programa representa exatamente isso, um olhar mais humano dentro da Prefeitura de São Paulo. Atualmente, o programa Pontos de Afeto já conta com 10 salas implantadas. E na nossa prefeitura, em que 73% do quadro é composto por mulheres,
e que desse percentual, 59% são mulheres em idade fértil, ou seja, possuem até 49 anos, nós podemos afirmar que o programa representa exatamente isso, um olhar mais humano dentro da Prefeitura de São Paulo. Para que a gente não se estenda muito, convido vocês a pesquisarem mais sobre o programa Pontos de Afeto. Visitem nossas salas, acessem nossa página da Clique, que reúne todas as informações, e se quiserem, podem nos procurar para conhecer um pouco mais sobre como é o programa e como instalar um espaço desses no seu órgão. Caso tenham alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. A equipe da liderança agradece, em especial nossos estagiários, Paula e Celina. Muito obrigada e até mais! Gente, incrível esse programa, né? Com pontos de afeto, a gente consegue compreender que tem um olhar específico para as servidoras, né? Que é um olhar para atividades que poderiam parecer que eram individuais delas, mas isso significa muito para esse momento que as pessoas passam, né? Como eles trouxeram. E aí faz com que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam vistas, atende diversas necessidades relacionadas a direitos humanos, diversas necessidades relacionadas a desenho universal, que vocês vão ouvir hoje sobre ele e compreender melhor, mas principalmente faz com que as pessoas tenham decisões que sejam apoiadas pelo seu ambiente de trabalho. Eu mesma estou grávida, e fico muito feliz em ter esse programa para me apoiar, que eu sei que várias outras colegas passaram por N situações complicadíssimas, mas agora, com esse ponto de afeto, as pessoas conseguem ter uma melhor organização da sua vida, né? Ter uma maior segurança psicológica também. Então, é incrível que a Prefeitura pense nisso. Tenho certeza que vocês vão conseguir pensar em projetos incríveis também para as secretarias de vocês. Aproveitando que a Pamela e o Regis trouxeram essas temáticas de desenho universal, de acessibilidade, como pilares dos projetos deles, eu vou convidar aqui, como especialista, a nossa Thaís Hayashi Alves, coordenadora de acessibilidade e desenho universal, da Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência. A Thaís, de pronto, aceitou o nosso convite. A gente ficou muito feliz que ela aceitou. A gente agradece demais a Secretaria da Pessoa com Deficiência por ter deixado ela vir participar, porque a correria do dia a dia é muito grande, né, Thaís? Então, a gente sabe que é sempre uma questão, organização do dia a dia que é difícil. Então, a gente agradece demais por você estar aqui e poder compartilhar com a gente da sua experiência prática e da sua experiência teórica, né? Porque ela é uma acadêmica em relação a essas questões e também é uma pessoa com uma vivência muito forte. Então, Thaís, por favor, você tem a sua fala. Boa tarde a todos, muito obrigada. Em nome da secretária Silvia Greco, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, agradeço pelo convite. Eu vou começar me auto-descrevendo. Eu sou uma mulher branca, mestiça, de cabelos pretos, um pouquinho para baixo da altura do ombro. Eu estou usando hoje um óculos verde escuro, estou com uma blusa de manga comprida cinza e de gola alta, estou também com alguns anéis na mão, calça preta, de cintura alta, e também estou sentada em uma cadeira de rodas. Bom, eu acho que, para começar, né, esse debate, eu gostaria de dizer quem são as pessoas com deficiência, né? Então, eu acho que o mais importante é a gente entender que pessoas com deficiência são, em primeiro lugar, pessoas, né? Então, são mulheres, são pessoas pretas, são pessoas de baixa renda. Então, toda a diversidade, né, que a gente fala, as pessoas com deficiência também estão inseridas, né? E aí eu vou trazer um pouco da legislação, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015,
e diz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, por esse texto, a gente entende que a deficiência, ela não deve ser compreendida como uma característica que é limitada à pessoa, né? E sim de um resultado da interação entre a pessoa e uma barreira que existe na sociedade, né? Então, a deficiência, ela se manifesta quando ambientes, atitudes, serviços, comunicações e estruturas não são acessíveis e acabam dificultando ou até mesmo, às vezes, impedindo a participação dessas pessoas na sociedade, né? Então, entende-se que a limitação ela não está vinculada à pessoa em si, mas sim nas barreiras que não foram eliminadas ou que não foram adequadamente tratadas para garantir a acessibilidade, né? E aí eu vou entrar um pouco no conceito do que é barreira. Então, barreiras, né, ainda pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a definição é de que é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, né, e que aí a pessoa ela não consegue exercer ou, né, com dificuldades exercer seus direitos e seus deveres na sociedade. E aí a gente tem alguns tipos de barreiras, né? Então, acho que os mais conhecidos aí, de modo geral, pela sociedade, são as barreiras urbanísticas, arquitetônicas e as barreiras nos transportes. Mas a gente tem também barreiras na comunicação, barreiras na informação, barreiras tecnológicas e barreiras atitudinais. E falando um pouco de barreiras atitudinais, eu acho que essa é a barreira mais importante, né? Porque ela diz respeito às atitudes que as pessoas têm, né? Então, todas as outras barreiras surgem porque antes houve uma atitude, né, ou uma tomada de decisão que vai culminar nessas outras barreiras para as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, quando a gente tem uma inteligência artificial que foi desenvolvida sem levar em consideração toda a diversidade humana, isso é uma barreira tecnológica. Mas antes disso, teve a barreira atitudinal, né? Então, a barreira atitudinal, ela é, na verdade, uma precursora, né, de todas as outras barreiras. E aí, entrando um pouco na concepção de projetos, e eu acho que é importante falar que quando eu falo de projetos, eu não estou falando apenas de projetos arquitetônicos, né, porque isso é importante de dizer, apesar de eu ser engenheira civil, eu sempre acabo puxando para esse lado, mas quando a gente fala em projetos, a gente está falando de tudo que a gente desenvolve, né? E aí, a Lei Brasileira da Inclusão, ela também vai trazer no seu texto que a concepção e a implantação de projetos que tratam do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação e de qualquer outro serviço, equipamento e instalação aberta ao público, de uso público e privado e de uso coletivo, tanto na zona rural quanto urbana, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência sempre as normas de acessibilidade, né? Então, o desenho universal ele deve ser tomado como regra para a gente desenvolver qualquer coisa que a gente faça, né? Então, tudo que a gente desenvolve precisa passar tem que ter como embasamento o desenho universal. E, inclusive, políticas públicas, né, que desde a sua concepção, o texto da legislação também traz isso, né, sobre políticas públicas, então que desde a concepção a gente precisa considerar o desenho universal. E aí eu vou entrar um pouco sobre o que é o tal do desenho universal, né? Então, o desenho universal é um conceito, né, que envolve o desenho ou a criação de qualquer coisa que seja centrado, né, um desenho que seja centrado no ser humano e na sua diversidade, né? Então, é uma coisa que é pensado desde o começo, considerando toda a diversidade humana, né, ou o maior número de pessoas possíveis, sem que haja a necessidade de uma adaptação futura. E aí, dentro do conceito de desenho universal, a gente vai ter 7 princípios, que são eles: uso equitativo, uso flexível, uso simples e intuitivo, informação de fácil percepção,
tolerância ao erro, baixo esforço físico e, por fim, dimensão e espaço para aproximação e uso. Eu não vou entrar em detalhe em todos eles, mas esses são, né, qualquer projeto que a gente for desenvolver, a gente precisa pensar em todos esses 7 princípios do desenho universal. E aí eu convido os estagiários, na concepção, né, de seus projetos, a refletirem um pouco sobre quais são as iniciativas, né? Refletir um pouco sobre, primeiro, quem é que consegue acessar determinado serviço, né? Quem é que, por falta de acessibilidade, abandona o seu serviço no meio, né? Quem é que não consegue entender a linguagem que é utilizada? Quem é que não participa? E, por fim, quem são as pessoas que não são consultadas? E eu acho que, independente, né, da formação, né, da área que o estagiário está e da área que esse projeto for desenvolvido, todos podem contribuir para uma cidade mais acessível e uma gestão mais humana também, né? Então, transformar o serviço público, ele começa quando a gente passa a enxergar a inclusão não como uma exceção, né? Não como um filtro que a gente vai adicionar, né? Mas como um princípio do funcionamento da cidade. E quando a gente fala em inclusão das pessoas, né, nesse caso, com deficiência, mas não só das pessoas com deficiência, muitas vezes a gente pensa que essa temática ela é responsabilidade apenas da Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Mas, na prática, é uma pauta transversal, né? Como você disse no começo. Porque a vida das pessoas é transversal, né? A gente passa aí na nossa vida, a gente passa por todas as pastas, né? E esse tema, ele deve, né, passar por toda a administração pública. E toda política pública impacta, né, as pessoas com deficiência, não só os munícipes, mas os servidores também, né? Porque pessoas com deficiência também podem ser servidores. E toda a secretaria, ela, né, ou subprefeitura, enfim, todos os órgãos do governo, eles têm, né, esse poder de produzir experiências que podem incluir ou excluir, né? Então, a inclusão, ela não é responsabilidade só de uma área, né? Ela é uma responsabilidade compartilhada. E é por isso, né, que a gente precisa, para desenvolver qualquer serviço, né, qualquer processo, a gente precisa pensar no desenho universal, né? Pensar realmente, será que todas as pessoas estão conseguindo utilizar, né, isso que eu estou desenvolvendo ou isso que eu estou aprimorando, né? Independente, né, da área que vocês atuam, né, vocês estagiários, sempre vai existir uma dimensão de inclusão que pode ser observada, que pode ser aprimorada ou que pode ser desenvolvida do zero, né? E aí, para finalizar, uma cidade, ela é plural, né? Uma cidade plural, como a cidade de São Paulo, né? Ela exige políticas públicas que sejam conectadas entre si, né? E a gente precisa garantir a cidadania de todas as pessoas, inclusive das pessoas com deficiência. E talvez a principal transformação ela aconteça quando a gente deixa de se perguntar quem é que é responsável pela inclusão e passa a entender que, na verdade, todos nós, né, somos responsáveis por construir uma cidade que seja mais acessível e mais inclusiva para todas as pessoas, né, não só para as pessoas com deficiência, mas acho que principalmente, né, para as pessoas com deficiência, para que nós não sejamos esquecidos aí no meio do caminho, né? E, de novo, agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. E muito obrigada, Thaís. Ficaria horas aqui te ouvindo. A sua didática é incrível, obrigada. E quando você traz sobre desenho universal e traz os pilares, né, os princípios do desenho universal, é uma questão que realmente vai ser muito útil quando o estagiário, a estagiária aceitar para escrever o seu projeto, né? Pesquisem mais sobre essa temática, ela é importantíssima, ela é centrada nas pessoas. Então, quando você traz a questão de quem é consultado, né, para fazer essa política, quem é que vai compreender essa política, qual é o tipo de esforço que vai se ter para entrar dentro dessa política, está falando sobre toda a questão do nosso ciclo de políticas públicas. Mas está falando sobre os nossos projetos, está falando sobre os nossos processos,
está falando desde a cartilha, do guia, do manual que se guia para algo, até a acessibilidade do site, para pedir alguma questão na prefeitura, até a questões de convívio mesmo, né, das dinâmicas de trabalho. Então, é um tema realmente amplo, só que é central na construção das políticas públicas. Então, a gente, como você trouxe, né, partir do princípio que a política pública é para todos. Então, incrível essa sua abordagem, muito obrigada mesmo. Agora eu vou trazer como uma fala para mostrar que essa temática do design universal, essa temática da compreensão da política pública como um todo, ela, como de fato é para todas as pessoas, a gente tem uma série de questões, tanto legais quanto estruturais. E hoje a gente vai ouvir um pouquinho da Regiane Paulino, que é coordenadora da Escola de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A gente quer agradecer muito a você, que é professora de sala de aula, do chão, né, do chão de fábrica real, da vida real. E agradecer à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania por ter cedido esse seu tempinho também, porque é sempre assim, né, na correria do dia a dia, mas tanto você, Regiane, quanto a Thaís priorizaram estar aqui conosco, então a gente agradece. Por favor, sua fala. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Vou iniciar também fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, curtos, uso um óculos caramelo e marrom com estampa de onça, uso anéis dourados, um lenço no pescoço, porque o dia está frio, e um casaco de cor creme. Começo cumprimentando toda a equipe da Secretaria Municipal de Gestão, aqui na pessoa da Paula, as demais secretarias presentes aqui a partir da pessoa da Thaís. Agradeço também às secretárias de Direitos Humanos, Regina Santana e Estela Verzola, por entenderem que esta é uma pauta prioritária e oportunizarem que a gente organizasse a agenda para estar aqui representando. Isso vai muito ao encontro do que a gente tem tentado fazer. Eu sou professora Regiane, como a Paula já me apresentou, sou professora de carreira do Serviço Público Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Educação. Estou emprestada, eu brinco que eu estou emprestada para a Secretaria de Direitos Humanos, lá com o desafio de assumir a coordenação de educação em direitos humanos e transformá-la na Escola de Direitos Humanos. E aí, para uma professora, é uma alegria imensa estar aqui falando com estagiários, com as pessoas todas que estão em processo de formação e que no seu processo de formação também nos formam. O tema também me fez muito feliz porque é a essência do trabalho da educação em direitos humanos. E aí, eu começo trazendo que São Paulo é uma cidade imensa, não só em território, em população e em desafio. São Paulo é uma cidade imensa em histórias, porque ela é feita de pessoas, e essa pluralidade que o tema da edição desse ano carrega, fala sobre essas pessoas que aqui estão, dentro e fora do serviço público. Essa é uma cidade feita por pessoas que nasceram aqui, por pessoas que chegaram de outros lugares, por pessoas de diversas cores e etnias, por bebês, crianças, jovens, adultos, pessoas idosas, por pessoas com deficiência, por homens, mulheres, pessoas com diferentes identidades de gênero, por pessoas em situação de rua, por trabalhadores formais e informais, por pessoas que vivem diferentes crenças, culturas, línguas e que têm diferentes formas de existir e circular pela cidade. Nós somos essas pessoas. Esta é a nossa cidade, essa é a pluralidade. Quando a gente fala de uma cidade plural, eu não estou falando de uma ideia abstrata. Eu estou falando de gente real com quem a gente convive e quem a gente vê todos os dias ou não vê. Porque algumas dessas pessoas
acabam não sendo vistas. E é especialmente para elas que a gente precisa olhar quando a gente pensa política pública. O serviço público, ele existe para uma cidade real, não para uma cidade ou para pessoas ideais. Não tem uma pessoa imaginária, padronizada, que vai caber no perfil de cidadão e que vai entender todos os processos, fluxos, saber acessar tudo que a gente tem para oferecer, ter informação sobre isso. Essas são as pessoas reais, que são diversas, algumas sabem, outras não. Muitos de nós sabemos algumas coisas, ignoramos uma série de outras. Somos nós, pessoas reais, que fazemos essa sociedade. E todas as nossas diferenças é que nos faz plural e faz de São Paulo uma das cidades, acho que mais plurais e pulsantes. E por isso é tão importante a gente olhar para isso quando for pensar a nossa atuação no serviço público, que existe para essas pessoas concretas, que têm trajetórias diferentes, condições diferentes e necessidades diferentes. Aí a gente vem para o que a Thaís fala do desenho universal. Se as necessidades são diferentes e a gente tem o princípio da equidade, eu não vou oferecer a mesma coisa para todo mundo. Eu vou oferecer a cada um aquilo que cada um precisa, da forma como cada um precisa. E é difícil fazer isso. É bem difícil, mas é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse é o nosso papel. E a gente não está fazendo sozinho, porque serviço público, eu falo que educação a gente faz coletivamente, mas a vida a gente faz coletivamente. Ninguém vive sozinho. E nós somos sociedade justamente por causa disso. Seu olhar melhora o meu. A gente aprende com o outro. Sozinho a gente não aprende, a gente não se desenvolve ou se desenvolve muito pouco. Então é importante que o serviço público pense nas pessoas reais e concretas e que não tente tratar todo mundo igual de maneira automática, mas entender quais são essas barreiras que a Thaís trouxe na fala dela e como é que eu olho dentro do setor que eu estou atuando. Mudar o mundo é uma coisa muito ampla, muito abstrata, mas qual é a ação concreta que eu posso fazer hoje dentro da parte que me cabe desse serviço, desse trabalho? O que é pequeno e eu posso mudar para mudar o mundo de uma pessoa que vai pelo nosso serviço público? É esse o nosso olhar. É olhar o que a gente faz ali no nosso cotidiano e ajustar quais são os caminhos, rever os procedimentos, escutar melhor para retirar essas barreiras, que são, muitas vezes, atitudinais, como a própria Thaís trouxe na fala dela. Na educação em direitos humanos, a gente tem trabalhado com essa ideia muito importante de que direitos humanos não são um conteúdo a ser aprendido, não é um discurso para a gente pautar, é uma prática, é para orientar as nossas decisões diárias e cotidianas. E eu falo que para a gente simplificar, porque as pessoas ficam, o que é direitos humanos? Aquela coisa abstrata, distante. Direito humano é o direito de toda pessoa existir e ser exatamente quem ela é e não ser discriminada, violentada ou excluída por isso. A gente consegue fazer? Não, mas a gente está buscando diariamente melhorar. E é por isso que a gente conta com o olhar dos estagiários aqui também. Direitos humanos vale para grandes políticas, mas para situações muito simples do cotidiano. Ele aparece no acolhimento, quando eu olho nos olhos da pessoa, quando essa pessoa é acolhida com respeito, e quando eu penso nos processos do serviço, quem está conseguindo ter acesso? Então, aparece quando a minha equipe revê a linguagem para não constranger ninguém, para não excluir ninguém, para não reforçar preconceitos. Então, a própria adequação de linguagem é também uma forma de expressar o direito humano, de praticar esse direito humano. Eles aparecem quando alguém percebe que uma pessoa não acessou o serviço e não chega automaticamente, porque não quis, estava ali para todo mundo acessar. Mas tenta entender que talvez as pessoas não acessaram porque não tenham entendido, porque não tenha conseguido chegar até determinado lugar ou serviço, porque não tenha
tido acesso à informação ou não tenha compreendido a informação, o que significa que ela não teve acesso, porque aquela informação não estava acessível de uma forma que ela pudesse compreender, ou que ela não se sinta autorizada a usar aquele espaço, né? De repente ela não participou, não porque ela não quis, mas porque ela achava que não era para ela. Porque isso é muito recorrente na nossa sociedade. Então, às vezes, a transformação do serviço público, ela começa numa pergunta pequena. Quem está ficando de fora no que nós fazemos hoje? Na forma como nós fazemos hoje? E essa pergunta é muito poderosa. Porque quando a gente parte do princípio do que a Thaís trouxe, que toda ação ela pode ser revista e melhorada, eu sempre preciso olhar e pensar que alguém está de fora. Quem está de fora? E se está de fora, como é que eu faço para incluir? Como é que eu ajusto o percurso, o procedimento, o formulário, o acesso a isso, para oportunizar que essa pessoa que está de fora possa participar também. Então, esse processo a gente consegue garantir a verdadeira equidade, dar oportunidade para que todos participem da sociedade. E o estágio, ele é um lugar, ele é uma etapa de aprendizagem profissional, mas é muito mais do que também. E no serviço público, eu diria que ele é ainda mais, porque ele é a oportunidade desse estudante olhar, entender e aprender a cidade e melhorar a cidade. Quando a Paula fala da diversidade, da inclusão dentro e fora do serviço público, é também quem são as pessoas que constroem esse serviço público. Nós falamos da pluralidade da sociedade e essa pluralidade precisa estar refletida aqui, porque a representatividade é importante. É importante ter uma pessoa com deficiência na posição de liderança, na coordenação de uma pasta, de um setor. É importante ter pessoas pretas, pessoas migrantes, pessoas indígenas, pessoas diversas ocupando diversos espaços, não só para falar da sua temática ou daquela, sabe? Porque ninguém é uma coisa só. A gente é formado, lá a gente tem trabalhado a formação de direitos humanos e trazido muito a interseccionalidade. E cada ser humano, cada pessoa é complexa, ninguém é uma coisa só. A gente tem um emaranhado de coisas que nos constituem. E aí, se a gente olha isso e pensa, classifica como uma coisa só, a gente diminui aquela pessoa que é imensa, intensa. E como é que a gente, no nosso trabalho, às vezes olha para o que a gente faz e pensa, será que aqui eu estou diminuindo? Será que aqui eu estou dando oportunidade para a pessoa crescer, brilhar? Para a pessoa que está trabalhando do meu lado, para o meu estagiário, para o meu assessor, para o professor, para a comunidade também. Eu estou ouvindo a comunidade, fazendo escutativa para entender quais são as reais demandas e necessidades. E é aí que o estagiário ele tem uma oportunidade sensacional, porque vocês estão chegando com um olhar que não está viciado naquele setor ainda. Às vezes a gente está todo mundo ali com a melhor das intenções, mas as demandas cotidianas nos absorvem e a gente não consegue mais pensar fora daquela espiral. Quem chega com uma visão que não está viciada e aí às vezes consegue pensar como melhorar aquilo que está sendo feito, como otimizar aquele trabalho que está sendo feito. Isso é prática de inclusão. Que fluxo que podia ser mais simples aqui? Que planilha que podia registrar uma informação de uma forma diferente? Como é que a gente qualifica a escuta aqui no nosso setor, dentro e fora do setor, para o que a gente precisa? Então, uma barreira que talvez já esteja naturalizada pela equipe, que nem percebe que é barreira, o estagiário consegue identificar e pensar junto ali, propor soluções para retirar essa barreira que existe. E isso é prática de inclusão. E o processo de estágio, o projeto de estágio, ele não precisa ser uma intervenção grandiosa, a invenção da roda. Tem Jaume Carbonell, é um autor que fala sobre inovação.
E ele vai na contramão dessa coisa da gente achar que inovação é só o que é tecnológico, que é tudo high-tech. Ele traz o conceito de que inovação é você criar uma solução nova para um problema que já existia. Então, de repente, é você adaptar, pegar esse copo que estava aqui e começar a usar ele como vaso ao invés de copo. Nossa, mas não inventei o copo. Tudo bem, mas eu estava precisando era de um vaso. Então, eu reaproveitei uma coisa que eu já tinha. E esse olhar para os estagiários é uma coisa pulsante. E por isso esse programa é tão importante para a Prefeitura de São Paulo. Porque o olhar de vocês melhora o nosso. Traz essa visão e esse frescor para a gente melhorar cada dia as nossas ações. E por isso precisa ser tão valorizado. A pergunta que nasce daqui é: o que, na minha vivência de estágio, pode melhorar o acesso das pessoas ao serviço público que a gente oferece? Ou a integração dos serviços públicos, como trouxe a Thaís. E aí a gente fala da inclusão desse público dentro e fora das repartições. Precisa incluir e participar desse processo quem tem acesso, quem opina, quem constrói essa política. É necessário que todos nós participemos e cobremos essa participação. E aí, como é que eu transformo ali a minha ideia, o meu tema em um projeto? Partindo da experiência real do que você vive no seu cotidiano do estágio, do que você vive na pessoa plural que você é e das pessoas plurais com quem você convive. Quais são os públicos atendidos? Quais são as dificuldades que aparecem? Quais são as demandas que se repetem? E aí, nessa experiência real que eu vivo, o que eu consigo propor para melhorar? Às vezes é uma coisa simples, mas tem um impacto gigante. Conversem com as pessoas, escutar as pessoas, todas as pessoas, essa pluralidade de pessoas é muito importante para entender o que é que a gente precisa modificar. E aí vocês estão estudando, articulem a teoria com a prática. Peguei ali a prática, onde é que eu vou ancorar isso então? Vou buscar ali o teórico, vamos trazer para a teoria para mostrar que não é baseado em vozes da minha cabeça. Tem um fundamento, tem uma razão de ser isso aqui que eu estou propondo. Vamos buscar essa teoria e vincular aqui com a nossa prática cotidiana. E, por último, mas nunca menos importante, olhando para tudo isso, pensem em qual é a transformação possível. Ai, não dá para mudar o mundo, mas esse mundinho aqui a gente consegue mudar um pouquinho. Se eu melhorar o acesso a um formulário, eu já mudei o mundo de alguém. Como é que a gente muda o mundo de uma pessoa ali? Qual é a transformação possível dentro da nossa atuação? E aí, para concluir, eu queria retomar a ideia central dessa edição, que é: se a cidade é plural, o serviço público precisa aprender a ser plural também, na composição dele, através das pessoas, e na oferta dos serviços. Não precisa ser sempre do mesmo jeito, da mesma forma, eu preciso adaptar, porque a sociedade é plural. Então, nós precisamos aprender a ser plurais. A educação em direitos humanos, ela nos ajuda exatamente nisso. Transformar esses princípios em prática cotidiana. Porque não é para ficar só no discurso, é para virar ação. A gente entende que dignidade, igualdade, equidade, não discriminação e participação efetiva não podem ficar apenas nos documentos. Elas precisam aparecer no modo como a prefeitura pensa, decide, atende, comunica e aprende. E nós somos a prefeitura. Cada um de nós, dos 100 e não sei quantos mil servidores, somos a prefeitura. Nós fazemos essa cidade e o serviço público acontecer, né? O prefeito é também. Ele é o rosto da prefeitura, mas o serviço público, ele acontece no dia a dia, feito por cada um de nós. Então, é nossa responsabilidade. E aí, acho que é importante que vocês entendam que nesse processo, vocês não estão passando pela prefeitura. E vocês estão vivendo uma experiência formativa dentro de uma das maiores administrações públicas do país. Mas
que vocês não estão passando, vocês estão também deixando marcas. Marcas, essa experiência vai deixar marcas em vocês, e vocês vão deixar marca nos setores que vocês passaram, no serviço público, na política pública e na forma como ela chega na população. E aí o meu convite, para encerrar, é que cada projeto inscrito para esse prêmio carregue uma pergunta de fundo. Que parte do serviço público pode se tornar mais humana, mais acessível e mais justa a partir do que eu vivi, observei e aprendi aqui no meu estágio? Se essa pergunta estiver viva dentro do trabalho de vocês, o tema dessa edição já começou cumprindo o seu papel. Então, deixo aqui meu muito obrigada. Muito obrigada, Regiane. Olha que interessante. Antes do final da sua fala, eu tinha anotado assim, qual a sua marca na prefeitura? E aí depois você trouxe essa questão, né? De as pessoas não estão de passagem só, né? Que elas deixam a marca delas e ao mesmo tempo que elas vão ter esse processo de aprendizagem. Então é interessante a gente se pôr no local que estamos, né? Se empoderar desses espaços, porque o espaço de estagiário, ele também tem o seu poder de mudança do serviço público, né? Então, antes a gente era usuário de serviço público, só passava na frente do... Às vezes as pessoas até pensam que a prefeitura é só o edifício de Matarazzo, né? No Viaduto Chá. A prefeitura está espalhada no município inteiro. E antes era só um usuário de serviço público. E aí agora você é um agente, né? É uma pessoa no sentido de agir, você é uma pessoa que pode agir, né? E aí, olha a importância da Thaís ter trazido as questões das barreiras atitudinais e como faz um link perfeito com a sua fala, Regiane. Quando você traz de uma forma muito sintética, sucinta, porque eu acho que isso é o que a gente leva, o que é direitos humanos, é o direito de ser quem é. Né? Isso junta com a questão de pensar em quem está ficando de fora do que a gente pensa. Então, assim, só da gente ter esse tempo, que com certeza a gente ficaria muito mais tempo conversando sobre esses assuntos. Inclusive, eu convido a todos os estagiários e estagiárias olharem nos sites institucionais da Secretaria de Pessoa com Deficiência, mas também da Secretaria de Direitos Humanos, porque tem muitos materiais. Né? Muitos materiais que podem auxiliar vocês a se guiarem para escrever o projeto de vocês, no sentido que elas trouxeram, né? A teoria é importante, a prática é importante, as duas andam juntas, né? Então, a gente precisa entender, né? No mundo que a gente fala só que a prática que mais importa, e aí, principalmente quando a gente fala de estágio, às vezes as pessoas pensam, não, é importante porque vai para a prática. Mas, na verdade, para a gente fazer o estágio bem feito, a gente sempre atrela a teoria que a gente está vendo dentro da faculdade, a teoria que a gente está aprendendo com os colegas, com a nossa prática, né? Então, é uma simbiose a prática e a teoria. Então, agradeço demais a sua fala, e as falas de vocês foram extremamente complementares. E com certeza eu vou fazer toda a diferença para essa ideia surgir, que não veio uma iluminação de uma lâmpada, né? Assim, do nada, é mesmo eles pararem e ter essa sensibilidade. Eu sempre falo muito do tato, né? Sentir a política pública, sentir as pessoas. Então, isso é muito importante. Agora, eu vou passar para vocês, e aí foi muito bom que a Regiane ficou tocando no assunto sobre como iniciar esse projeto, como pensar, né? A Thaís também trouxe a questão, qual é a pergunta central? Isso vai ajudar demais vocês, porque a gente tem uma estrutura do projeto que eu vou apresentar. Agora eu vou passar os slides rapidamente para vocês, porque vocês vão ter a possibilidade, deixa eu ver se eu acerto aqui. Eu acho que talvez seja esse. Na lateral, né? Tá bom. Ele vai aparecer aqui. Eu vou passar os slides para vocês, falando sobre a estrutura do trabalho. Enquanto os slides vão aparecendo aqui, eu só quero reforçar a importância assim, incrível que é
Os grandes vencedores sempre leram o edital de cabo a rabo, decoraram, imprimiram, ou às vezes não imprimiram, porque às vezes preferem o digital, mas ficaram assim, coladinhos no edital, conhecem o edital de cabo a rabo, né? Então, pode passar para aí? Beleza. Conhecem o edital, assim, de ponta a ponta. Isso quer dizer o quê? Que é importante a gente estar atento ao edital, a todos os tópicos, a todos os critérios, né? Vocês vão perceber que quem participou já da edição anterior vão perceber que esse edital ele está super, super, super detalhado, né? A equipe de estágios, que inclusive eu estou agradecendo aqui a toda a minha equipe, se debruçou intensamente sobre esse edital para transformá-lo em uma ferramenta ainda mais didática, ainda mais transparente. Então, vocês vão ver que a gente está falando sobre os critérios, sobre os itens que vão ser avaliados, para que vocês saibam, de antemão, o que de fato vai ser avaliado do trabalho de vocês. E, além disso, vocês saibam o que está faltando, o que não está faltando, para que vocês enviem o trabalho com mais segurança para a gente. A premiação esse ano aumentou, então estamos muito felizes sobre isso. Como a Thaís, no início, a nossa chefe de gabinete, tinha adiantado, a premiação ela continua sendo em duas modalidades, a individual e a em grupo. A individual, a gente tem o valor do primeiro colocado de R$ 3.200 e o do em grupo do primeiro colocado, R$ 6.000. Então, a gente teve um acréscimo na premiação de todos, né? E o valor total das nossas premiações esse ano é 30 mil. Então, é um valor bastante atrativo também para a gente receber esse valor e estudar mais, né? Aproveitar e investir na nossa educação também. O trabalho a ser entregue é um relatório técnico, né? E, para isso, ele precisa seguir uma estrutura para ele ser considerado um relatório técnico. Ele tem que ter, no mínimo, 8 páginas, no máximo 12 páginas, incluindo capa, referências bibliográficas, imagens, notas e anexos, se houver. E esse texto do relatório técnico, ele mostra toda uma pesquisa de uma maneira objetiva, descreve os processos, os progressos, os resultados do trabalho. Então, quer dizer, ele é bem descrito, apesar de ter entre 8 e 12 páginas, né? Então, a gente tem que trabalhar com esse poder da síntese, que é muito importante, mas, ao mesmo tempo, colocando um conteúdo de qualidade, bem embasado. Ele precisa ser escrito em português, utiliza as normas padrões gramaticais vigentes e as normas da ABNT, que vocês vão verificar lá dentro do nosso edital. Além disso, esse trabalho ele deverá ser enviado exclusivamente por formulário de entrega do trabalho, em formato PDF, tá certo? Então, não receberemos trabalho enviado de outra forma, é apenas pelo formulário de entrega, que vocês também já têm acesso ao link quando fizerem a pré-inscrição. A gente tem diversas etapas nesse trabalho, lembrando que, assim, é muito importante questões de anonimato, né? Então, sempre quando a gente trabalha nesses concursos, e o concurso de estágio é um concurso sério, essas questões de anonimato são extremamente importantes, né? As questões de entender que os trabalhos eles são lidos, de fato, pela sua qualidade, e não por qual secretaria ou qual pessoa então, prestem bastante atenção nesse tópico, porque acontece, às vezes, a gente ter que excluir as pessoas por conta disso. E esse ano a gente continua com essa política de excluir as pessoas que se identificam ou se deixam identificar de alguma forma. Nas nossas etapas, hoje, então, dia 22/5, a gente tem a publicação do edital, que já está no nosso Diário Oficial, que também já está no site da Prefeitura. O período de pré-inscrição, então, lembre-se, vocês precisam primeiro fazer uma pré-inscrição antes de enviar os trabalhos, né? Então, esse período de pré-inscrição é de hoje até o dia 23/6. Então, até o dia 23/6, vocês podem fazer
a pré-inscrição. Se atentem a esse prazo e não confundam o período de pré-inscrição com o período de envio de trabalhos. O período de envio de trabalhos, que vem logo a seguir, será do dia 2/7 ao 4/8, e a apresentação dos trabalhos finalistas à comissão julgadora será no dia 22/10, que é um dia muito esperado também, é um dia muito feliz. Esperado aqui pela equipe, esperado também por todos os estudantes. E aí a gente vai ter a cerimônia de entrega da premiação, que é no dia 13/11. Então, vocês vão perceber aqui que daqui até o final do ano a gente tem várias atividades. Se atentem bastante ao nosso cronograma, certo? Vocês têm alguns links úteis que a gente está chamando aqui, tanto nesse QR Code quanto do próprio link, o nosso manual do candidato, que dá mais uma organização para vocês compreenderem como de fato vai organizar toda essa edição. Vocês precisam ler o edital, certo? Então, todos os materiais que a gente montou para a leitura de vocês é importante. Então, naquela síndrome da página em branco, não consegue escrever, ainda não conseguiu pensar, não conseguiu sentar com o seu supervisor, que vai ser o seu orientador, tá pensando se ainda vai entrar em modalidade individual ou em grupo? Primeira coisa, leia o edital, porque o edital é inspirador, tá certo? Prometo para vocês que quando vocês lerem o edital, vão surgir ideias, porque vocês vão ler os critérios e vão conseguir também entender com mais facilidade a temática, pensar onde pesquisar a temática, porque a gente tem uma questão muito importante aqui dentro do estágio, que é acreditar nessa autonomia do estudante, né? O estudante que traz os projetos finalistas é um estudante proativo, é um estudante que busca as próprias fontes, é um estudante que não dependeu só de materiais que a gente traz ou das nossas falas, mas sim pega ganchos, pega referências e vai atrás de mais informações. Então, reforço, leia o edital, porque muitas vezes acontece de vocês perguntarem alguma questão que está dentro do edital, e está literalmente descrita no edital, e aí a gente explica de uma outra forma, envia para vocês, isso faz parte do nosso trabalho, mas o edital, ele realmente é um grande guia, certo? Além disso, com certeza vocês vão ter muitas dúvidas, né? Então, vocês vão ler o edital, vocês vão assistir pelo menos mais umas 10 vezes essa live para escutar de novo a Thaís, a Regiane, também a apresentação do Regis e da Pan, né, falando sobre pontos de afeto, e vão surgir muitas dúvidas. E quem tem dúvida tem um caminho, certo? Então, quanto mais dúvidas a gente tem, quer dizer que a gente parou para refletir, isso é muito bom. E por conta disso, a gente vai ter uma live Tira Dúvidas, no dia 11/6, que vai ser via Teams. Então, vocês vão receber essa notificação, prestem bastante atenção. Gente, então, tendo em vista que eu já conversei aqui com vocês sobre a importância da leitura atenta do edital e também de olhar a sua prática do dia a dia, olhar com outros olhos, acreditar na sua prática do dia a dia. Ah, mas o que eu faço é muito operacional. Bem, o operacional brilha. Sem operacional, nada acontece, né? Ou o meu trabalho está vinculado a outras pessoas. A gente tem essa modalidade em grupo. Gente, fazer trabalho em grupo nos fortalece muito, né? Então, aproveitem. Eu vou aqui aproveitar, inclusive, porque eu falando, pode ser que vocês não acreditem, mas a gente tem a honra, a satisfação de ter as vencedoras da edição do ano passado aqui. Eu vou chamar elas para falar com vocês, porque escutá-las com certeza vai fazer vocês entenderem que elas são humanas, né? No sentido, não foi IA que ganhou o ano passado, são pessoas reais, de carne e osso, pessoas que estudam e estagiam e ao mesmo tempo almoçam, jantam e tomam banho, né? Então, quer dizer, é um avanço muito grande nessa humanidade. Então, vocês verem essas carinhas, com certeza vai animar vocês a acreditar que você também consegue. Você vai ser o próximo ganhador aqui. Então, eu vou chamar a Marina Valim,
a Sabrina, a Júlia, para falar aqui com a gente. Vocês vão sentar aqui no meu ladinho e a gente vai fazer um breve bate-papo só para as pessoas acreditarem que são pessoas reais, estagiárias reais, no dia a dia, que ganharam esse prêmio incrível. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada por terem aceito o convite, porque eu não sei se vocês sabem, mas quem ganha vira celebridade, né? Depois eles ficam inacessíveis, né? E são muito convidados a fazer outras atividades. Então, vocês terem aberto essa agenda pra gente foi incrível. Muito obrigada mesmo por toparem e principalmente por topar ser inspiração para essa nova leva de estagiários, né? Eu tenho algumas perguntinhas aqui para vocês e a gente pode bater um bate-papo, certo? Para a Marina, a gente separou uma questão aqui que é o que todo mundo quer no final, né? Que é a pergunta de ouro, que é: que dica você daria para quem pretende participar da 15ª edição do Prêmio Melhores Práticos? Marina, você que ganhou em primeiro lugar da modalidade individual, você que nos emocionou em palco, por favor. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é agradecer, né? A minha primeira dica é ousar. Vocês precisam ousar. E assim como ela falou, é muito importante pensar que um pequeno grão de areia pode fazer muita diferença na vida da prefeitura. E ousar vai muito além do que nós estamos esperando. O meu trabalho foi uma coisa muito importante ali dentro do meu servidor, porque eu pude compartilhar e contar também com o meu preceptor e todas as pessoas que estavam junto comigo. Eu pude ouvir elas, estar ali junto com elas e ver qual que era o problema mesmo que a gente estava enfrentando. E com isso a gente conseguiu, junto com o meu preceptor, claro, trazer uma solução real para o nosso problema. E acho que a principal dica seria essa: estar junto, ouvir e ver que realmente a diferença vem das pequenas coisas. E quando nós estamos prontos e aptos para tentar, assim que começam as grandes mudanças. Obrigada, Marina. Eu ia te pedir também para fazer sua autodescrição. Ah, claro. Por favor. Eu sou uma mulher branca, estou sentada numa cadeira, eu tô de calça social preta, uma camisa azul marinho, manga. Muito obrigada. E muito obrigada pelo que você traz, né, sobre o ousar. É isso, é o se posicionar, né, entender que você faz diferença no espaço que você está. Então, acho que é uma palavra que dá para os estagiários tatuarem. Ah, com certeza. Não é? Com certeza. Acho que vai ser muito importante. Gente, aí eu quero agora, eu vou conversar com a Sabrina primeiro, mas a Sabrina e a Júlia, no dia da premiação, elas apertaram tanto a mão uma da outra, que elas são da modalidade de grupo, que teve uma hora que eu quase falei: eu tenho que falar para elas antes, que elas que ganharam, porque senão a mão vai destruir. Mas eu me segurei, mas assim, tava uma energia muito boa, né, naquele momento. Eu muito mais ansiosa que elas, apesar delas estarem destroçando, eu tava: segura, você sabe e você não fala nada. E foi incrível, né? Então, gente, fazer trabalho em grupo é sensacional, né? Porque a gente tem esse apoio mútuo também na hora da premiação. Acho que fez toda a diferença. A Marina ficou ali apertando as próprias mãos, não foi, Marina? Mas o trabalho da Marina também foi incrível, e nesse sentido de fazer uma entrega individual também é muito marcante, né? Você ser reconhecido ali pelo seu trabalho que você fez junto com o seu orientador. Então, as duas modalidades vai depender bastante do seu perfil, bastante do tipo de trabalho que você quer entregar, de como está a sua secretaria no momento. Então, você vai ver essa oportunidade, né? Quero perguntar aqui para a Sabrina como foi participar da última edição do prêmio.
todas as etapas, desenvolvimento do nosso projeto, se preparar para a apresentação, tá ali, se preparar o coração para o dia final do prêmio. Foi uma caminhada de muitas surpresas, novas aprendizagens. A gente aprendeu muito o próprio desenvolvimento do nosso trabalho, que a gente acabou se envolvendo de uma forma que eu, quando entrei lá, eu não esperava. Então, foi realmente muito bom, muito gratificante também. A gente se empenhou muito no nosso projeto, pensando, como a gente vai colocar essa parte, e depois relacionar isso com o tema do prêmio passado. Então, realmente foi articular tudo que fizemos, todo o projeto que construímos, e trabalhamos muito nisso. A gente saiu por horas. Foi um ano bem, assim, para mim particularmente, foi um ano bem pesado, porque estava com a faculdade, o estágio, esse prêmio, fazendo o TCC. Então foi uma loucura, assim. Eu tive que ter ali, botar minha cabeça, ok, eu tenho que concentrar, fazer tal coisa e mandar bem, fazer certo. Porque realmente a gente se esforçou e foi muito gratificante ter todo o reconhecimento do nosso trabalho, do nosso esforço. Também foi uma surpresa, assim, que eu nunca esperava na vida, segurar um cheque daquele tamanho, eu tenho que dizer. Sim, é fato. Nossa, foi muito legal, gostei muito. Ainda bem que a gente não precisou explicar o que era cheque. Né? Porque nessa altura do campeonato, toda vez eu fico um pouco tensa. Vou ter que explicar o que é um cheque, mas aparentemente vocês estavam em dia com a situação, né? Se não, vai segurar esse papelão. É uma cartolina, vai apresentar o trabalho de novo, né? Era muito grande mesmo, de fato. Muito obrigada, Sabrina, que bom saber que marcou o seu ano, né? Apesar da intensidade da correria do dia a dia, te marcou positivamente, é um ponto alto, né? Que a gente é reconhecida, muito bacana. E, Júlia, quais foram os principais desafios enfrentados durante a elaboração do trabalho e como vocês superaram esses desafios que foram aparecendo? Começando a minha autodescrição, sou uma mulher branca, cabelos cacheados curtos, puros, olhos castanhos, óculos arredondados, ou com brincos dourados e um casaco verde. Bom, acho que a maior dificuldade é a ansiedade, que acaba por travar um pouco a gente. A gente fica um pouco insegura se a gente está fazendo um bom trabalho, se a gente vai passar para as próximas etapas, se a gente vai dar conta de fazer o estágio, de ir para a aula, enfim. Mas acho que o que nos ajudou bastante foi o apoio da nossa equipe, porque eles estiveram sempre abertos a nos ouvir, a nos ajudar. O nosso projeto envolvia bastante tecnologia e a gente é da geografia, então tiveram bastantes dúvidas, mas eles sempre nos apoiaram. E o nosso projeto não seria nada se não fosse o trabalho de qualificação do acervo histórico que a gente tem no nosso setor. E também teve o desafio de transformar um acervo histórico em mais simples de se acessar pelas tecnologias, né? Então, a gente teve bastante troca com a nossa equipe, com a nossa orientadora, e a gente espera que, no final, tenha sido valorizado o nosso acervo histórico de parcelamentos do solo. Pois é, chamou muita atenção na apresentação, né? Porque vocês também estavam pensando num acesso melhor para os outros servidores, né? Ter um material que já está ali dentro da prefeitura, como os outros servidores vão acessar. Inclusive, isso é uma questão bastante recorrente, né? A depender da secretaria que a gente não conhece quais são os serviços que a outra presta. Aí a gente vai olhar na carta de serviços, né, do quadro de serviços, para verificar o que ela faz, quem são as pessoas, as coordenações. Sempre as informações estão bastante atualizadas dentro dos sites, especialmente do quadro de serviços. Mas no dia a dia, facilitar a vida do outro servidor dá um alívio, né? Sim, é gratificante. É gratificante. Gente, eu acho que é interessante dos desafios que você trouxe, primeiro a questão da ansiedade, né? Que eu acho que tem uma ferramenta muito bacana da gente, pelo menos, testar antes de falar que não deu certo, que é tentar fazer aos poucos, né? Então, como eu tinha dito, não vai vir uma ideia super brilhante, no nada, um holofote, né? Na cabeça. Mas, primeiro você lendo bem o edital,
vindo na nossa live tira dúvidas, né? Conversando com as pessoas que estão ao entorno, conversando com o orientador. É um caminho interessante. Depois, quando você abrir aquele papel em branco, pensar o que você vai fazer em cada dia, né? Não vai deixar para cima da hora. Ah, nossa, mas qual é a realidade da minha equipe? A realidade da minha equipe é que a gente fica um dia antes, desesperados que não tem pré-inscrição, e depois da outra questão, que quando vão entregar o trabalho, a gente fica desesperado que não tem trabalho. De repente chega muitos trabalhos e a gente bate um novo recorde. Mas, para a questão de ansiedade, para quem está fazendo o trabalho, viver na adrenalina dos últimos segundos, a ampulheta virando ali, o tempo urge, não é legal, né? Então, vocês podem pensar do trabalho por partes. Quando vocês olharem o edital, vão ver que tem itens que precisam estar dentro do trabalho. Então, pensem, né, num cronograma de atividades, se vocês estiverem em grupo ou se estiverem no individual, também vai conversando com o supervisor, para pensar no cronograma da sua atividade, né? E tentando fazer as coisas aos poucos, porque senão a vida engole, né? Veio as realidades, as necessidades, a correria do dia a dia, o que a gente tem para fazer e não o adicional, que é participar do prêmio. E aí vocês acabam não participando e ficando chateados, já perguntando da próxima edição, né? Então vamos aproveitar o agora. Vamos aceitar então quais são os passos. Ler o edital, depois. Participar da live tira dúvidas, depois. Conversar com o supervisor, ver qual vai ser o orientador, ver se vai fazer modalidade dupla ou individual. Depois, já abre o documento, faz esse bendito desse cronograma, vai fazer das coisas aos pouquinhos. Tem tempo, gente, tem tempo. É um tempo hábil para fazer um trabalho entre 8 e 12 páginas. Vocês também estão dentro da faculdade. Com certeza, os trabalhos de vocês da faculdade são muito mais de 12 páginas. Então, a vida real de vocês é muito mais difícil do que o nosso prêmio. E o nosso prêmio ainda veio para brindar essa questão do alto desempenho de vocês, né? Gente, eu quero saber se vocês têm mais algum complemento, alguma palavra de motivação para que as pessoas se inscrevam e que acreditem nelas mesmas. Vocês têm algum pensamento que passou na cabeça de vocês, da hora? Tentem. Assim, vocês não vão perder nada tentando. E é muito legal mesmo. Não, total, é verdade. A gente só ganha tentando. Sim. Só ganha, porque vocês vão escrever, que é uma habilidade que a gente precisa para a vida toda. Vão ter lido mais sobre esse assunto que vocês vão precisar em qualquer secretaria, ou no serviço privado, ou se vocês forem empreender. Porque a gente forma estagiários aqui na prefeitura pensando que eles vão ter uma ampla escolha. A gente sempre brinca que, no mínimo, o estagiário ele tem que sair daqui entendendo como é que funciona o serviço público. Aí ele pode querer ficar mais tempo, ou ele pode querer experimentar outras áreas, mas que ele tenha essa aproximação, né? Então, vai te ajudar também a ter um documento seu, de histórico, para você ler no futuro e entender qual foi o seu percurso. Gente, eu quero agradecer as nossas celebridades que vieram diretamente de Hollywood. Num avião privativo, né, um jetinho, porque realmente depois da premiação, todo mundo sabe quem são elas dentro da Prefeitura de São Paulo. Elas passaram por, além da entrega do trabalho escrito, por uma sabatina de avaliadores, numa avaliação oral, que foi muito legal, né? E, gente, uma coisa, por último, que eu quero trazer para vocês é o seguinte: olha que legal que a gente pensa no projeto. E vocês vão olhar também nas questões dos critérios. Independente de como é você, né, em relação a diversidades agora relacionado a como a gente gosta de apresentar os trabalhos, né? Ou como a gente se sente à vontade. Se você é uma pessoa mais introvertida ou se você é uma pessoa mais extrovertida, você tem acesso a esse trabalho. Porque às vezes as pessoas leem que vai ter que apresentar oral, mente, e aí desistem, porque falam, não, eu gosto de conversar com o papel e com o meu supervisor e com os colegas que eu conheço, né? Eu não quero subir no palco e ser sabatinado, né? Mas quando a gente avalia, então, na apresentação oral, a gente está falando sobre a sua entrega, né?
A gente não está falando sobre altas performances da fala da pessoa. Inclusive, todas as nossas estagiárias ganhadoras têm o perfil mais introvertido, né? Então, isso é muito legal. A gente vê que a gente pode ser de diversas formas e o que vai entregar do seu trabalho não é só porque você é bom da fala, não é essa a questão. É o que você entregou de fato, o que você escreveu, o que você se dedicou, porque e como é que você vai mostrar, organizar isso depois, né? Na apresentação oral, se você mostrou tudo, se você conseguiu dialogar com as pessoas, mostrar que você estava dentro daquele trabalho. Gente, com isso, tendo em vista que a gente já passou aqui pela apresentação da estrutura do trabalho, a gente teve incríveis apresentações das nossas especialistas do tema, Thaís, Regiane, a gente já teve também a apresentação do Pontos de Afeto, com o Regis e com a Pan, e das nossas brilhantes estagiárias. Lembrando que, para além das primeiras colocadas, a gente tem trabalhos incríveis também no segundo, terceiro e quarto lugar. E não só, porque a gente sofre muito para fazer essa avaliação criteriosa, né? Tem muitos trabalhos sensacionais, daria para ter muitos mais lugares no pódio, mas a gente trabalha com essa situação para evidenciar os trabalhos que realmente a gente percebe que as pessoas leram o edital, seguiram todas as normas, apresentaram o trabalho da forma que a gente pediu, e já estava organizado, e também escreveram bem, articularam a teoria com a prática, né? Então, assim, tem muitos trabalhos incríveis. Eu quero agradecer os nossos intérpretes de Libras, que foram fundamentais nessa apresentação. Dizer para vocês, novamente, assistam novamente a live, né? A nossa live aqui, porque todo o conteúdo que a Thaís e a Regiane trouxeram é muito profundo. E vocês vão perceber que quando vocês sentarem com o caderno, a caneta, e anotarem os termos que elas trouxeram, é um mundo de coisas, né? Porque elas tinham um tempo limitadíssimo aqui para falar, mas vocês têm um tempo bem maior para estudar em casa. Então, aproveitem. Gente, eu quero agradecer a participação de todos. Estamos muito animados com essa edição. Todos os estagiários que eu vou encontrando no caminho estavam perguntando quando tinha esse lançamento. Agora, de fato, está lançada a nossa 15ª edição, e eu desejo não boa sorte para vocês, mas assim uma boa reflexão, porque vai ser a reflexão que vai trazer para esse caminho da vitória. Então, vem com a gente.